Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver 3 questões de raciocínio lógico que já caíram em concursos. Bora comigo descobrir. Antes de começar, queria pedir o seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. Essa primeira questão é uma questão da FGV que foi adaptada. Diz assim: Bart, Homer, Marge e Lisa formam uma fila. Mr. Burns olha para os 4 e mente. Bart e Homer estão em posições consecutivas na fila. Lisa está entre Bart e Homer na fila. Sabe-se que Bart é o terceiro da fila. O segundo da fila é... Então, primeiro vamos pensar aqui que eles estão em uma fila, né? São 4 pessoas. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto da fila. Aqui, a primeira mentira do Mr. Burns é: Bart e Homer estão em posições consecutivas. Consecutivas significa em sequência. É uma mentira. Bart e Homer não estão em sequências na fila. E aqui no final, a gente sabe que o Bart é o terceiro. Então, eu vou colocar ele aqui. Bart é o terceiro. Se ele e o Homer não estão em posições consecutivas, então o Homer não pode estar em segundo lugar, nem em quarto, ele precisa estar em primeiro. A segunda mentira que ele fala é: Lisa está entre Bart e Homer na fila. Então é uma mentira, ela não pode estar aqui em segundo lugar, ela precisa estar aqui no final. Portanto, se a gente já usou o Bart, o Homer e a Lisa, sobrou a Marge, que está aqui no segundo lugar. Alternativa D. A segunda questão diz o seguinte: Simon disse a Paulo: eu não jogo futebol, ou você joga vôlei. Paulo retrucou: isso não é verdade. Sabendo que Paulo falou a verdade, é correto concluir que, nesse caso aqui, nessa questão, a gente tem que analisar alguma propriedade de equivalência lógica. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai identificar as proposições que aparecem aqui na questão e chamar uma delas de P e a outra de Q. Então, a proposição P, ela diz o seguinte: o Simon está dizendo, eu não jogo futebol. Então, a gente vai chamar a proposição, né, Simon não joga futebol, de P. A segunda proposição que aparece é quando o Simon diz para o Paulo que ele joga vôlei. Então, eu vou chamar essa proposição de que seria a seguinte: Paulo joga vôlei. E aí, a gente tem uma regra do raciocínio lógico, duas proposições que tem o ou entre elas, né? Então, a proposição P ou a proposição Q, e a gente pode representar dessa forma aqui, P ou Q. Né? Então, Simon não joga futebol ou Paulo joga vôlei. Mas o Paulo está dizendo que isso não é verdade. Então, a gente tem aqui uma negação dessa equivalência lógica. E quando a gente quer negar uma equivalência do ou, que tem o ou ali, P ou Q, então a negação dessa equivalência lógica seria não P e não Q. Traduzindo aqui para as frases representadas aqui das nossas proposições, a gente tem não P. Então, é a negação da proposição P. A proposição P diz Simon não joga futebol, mas é a negação. Então, a gente tem que a negação dela é Simon joga futebol. Não que é a negação da proposição que diz Paulo joga vôlei. Como isso é uma negação, é uma inverdade, então Paulo não joga vôlei. O Paulo disse a verdade, né? Isso que o Simon disse é mentira. Então, a conclusão final é que Simon joga futebol e Paulo não joga vôlei. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Então, essa daqui, que foi apresentada no vídeo, é uma das propriedades fundamentais da equivalência lógica. E mais para frente faremos uma aula teórica explicando as outras equivalências lógicas sobre esse conteúdo de raciocínio lógico para vocês. Fiquem atentos ao canal. A última questão abordada aqui sobre raciocínio lógico diz assim: Joaquim foi assistir uma corrida de carros e na arquibancada conseguiu ver somente a numeração de 9 carros conforme mostrado a seguir. Então, a gente tem aqui uma sequência numérica. Considerando que a numeração dos carros é dada por uma sequência lógica, qual a numeração do 12º carro? A gente tem aqui uma sequência de 9 números. E sempre que você tem uma sequência numérica, você precisa entender ou identificar algumas lógicas nessa sequência para você conseguir montar os próximos termos, né? Entender como ela foi montada. Então, sempre que você tem uma sequência numérica, precisa tentar identificar sobre qual lógica ela foi construída. Vai tentar fazendo algumas apostas ali para chegar numa conclusão. A primeira que você poderia pensar seria que ela aumenta,
né? Então, aqui aumentou 23 e testaria para o próximo número, mas aí a gente já vê que isso não acontece. Poderia tentar ver que aumenta numa sequência lógica, mas aqui aumenta 23, daí diminui 4, depois diminui 9 e aumenta muito. Então, também não parece ser. Não é uma sequência de números pares, nem de números primos, nem de números ímpares, estão todos misturados. O que a gente observa aqui? O 4, o 16 e o 36, eles são números quadrados perfeitos. Números que têm raiz exata, são resultado de uma potência elevada ao quadrado. Então, o 4 é 2 ao quadrado, o 16 é 4 ao quadrado e o 36 é 6 ao quadrado. Então, aqui a gente observa que a cada dois números, né, a gente tem um número que é quadrado perfeito. Então, pula dois números entre eles. Mais um detalhe aqui da nossa sequência é o 27. O 27 é um número cúbico, assim como o 125 e assim como o 343. O 27 é 3 ao cubo, o 125 é 5 ao cubo e o 343 é 7 ao cubo. Então, eu percebo que agora eu tenho uma lógica aqui, né? 2 ao quadrado, 3 ao cubo, 4 ao quadrado, 5 ao cubo, 6 ao quadrado, 7 ao cubo e tem um número somente entre eles. Então, eu poderia imaginar que os dois próximos que estão aqui depois do 307 seriam o 8 ao quadrado e o 9 ao cubo, né? Então, esses dois próximos eu já consigo descobrir seguindo essa regrinha. Então, 8 ao quadrado e 9 ao cubo. 8 ao quadrado é 64 e 9 ao cubo é 729. Então, eu já tenho o 10º e o 11º termos da sequência. Só que ainda tem o mistério desses números aqui. Eles são números ímpares, né? Então, o 23 é um número primo, mas eu percebo que 27 menos 4 é 23. 125 menos 16 é 109. 343 menos 36 é 307. Então, o terceiro termo, né, após o quadrado e o cubo, a gente tem um número que é resultado da diferença entre os dois anteriores. Portanto, o 12º termo, que está aqui, ele é o 729 menos o 64, que é 665. Alternativa D. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam os outros vídeos do canal. Obrigada e até a próxima.